Escatologia em tempos de crise, livro de Apocalipse, agora no capítulo 19, reta final. Já no final do nosso livro, do nosso estudo, um grande estudo maravilhoso do livro de Apocalipse. A série toda está aqui em Escatologia em tempos de crise, mas quando acabar já toda a série, ela mesma terá a sua própria playlist, a playlist do livro de Apocalipse. Então vamos para o capítulo 19, porque é a vitória final do Cordeiro. É a batalha final, é o confronto final. Até agora temos visto o sofrimento da igreja, como ela padece perseguições, morte, desolação. E também no capítulo 17 e 18 vemos como Deus julgará a grande Babilônia. E ali então nós entramos no capítulo 19 e comumente nós vamos mais para a batalha final. Mas, na verdade, a batalha final é um trecho bem sucinto de todo esse momento. E o que mais ressalta são duas questões. Por um lado, o louvor no céu e, por outro lado, a pessoa de Jesus. Porque lembre que o Apocalipse não é sobre o anticristo. O Apocalipse não é sobre as pragas. O Apocalipse não é sobre as taças, os selos, as trombetas. O Apocalipse é sobre Jesus. De fato, o próprio livro começa a revelação de Jesus Cristo. Então, o centro do capítulo 19 continua sendo Jesus. Então, vamos. A partir do verso 1, nós vamos ver o louvor do céu. E nós podemos ver nos primeiros versos do capítulo 19, dos versos 1 ao 4, falam assim: depois destas coisas, eu ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia, a fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Então a voz celestial inicia com uma expressão de louvor bem teológica. A salvação pertence ao nosso Deus. Então no Antigo Testamento, salvação era a libertação dos inimigos físicos. No Novo Testamento, a salvação é a liberdade que nós temos de sermos livres da ira de Deus, do castigo de Deus, do justo juízo do Senhor. Então a salvação glorifica a Deus, porque o fato de Deus salvar o homem é uma manifestação da sua glória e poder. Deus é glorificado na salvação do ser humano. Deus é glorificado porque foi Deus Pai quem enviou seu Filho Jesus. A salvação manifesta o poder de Deus porque ressuscita nossa vida da morte e da condenação espiritual. E é o poder de Deus que torna possível o impossível, dar vida aos mortos. E também nós vemos o reino de Deus na manifestação do seu poder. Esse duplo sentido da salvação, tanto física como espiritual, nós vemos nos versos 2 e 3. No verso 2 fala do juízo da grande Babilônia e da consumação da sua maldade. No verso 3 vemos a resposta dessa declaração com outro louvor celestial. Louvam a Deus pela fumaça que sai pelo juízo da grande Babilônia, porque Deus é glorificado também quando ele julga o mal, porque manifesta a sua justiça. Deus salva seu povo, Deus resgata o seu povo por causa de Cristo Jesus, que nos salva espiritualmente e também nos liberta dos nossos inimigos no tempo final, julgando a vida dessas pessoas de acordo com o seu padrão, que é a sua justiça e santidade. Então Deus sempre julgará a favor do seu povo. Os 24 anciãos respondem em louvor, porque a igreja deve reconhecer o juízo de Deus e louvá-lo pelos seus justos juízos sobre os ímpios. Porque quando Deus julga, ele reivindica a igreja, porque ele manifesta a sua justiça e santidade. Por isso nós temos que aprender a louvar a Deus pelos seus justos juízos. A partir do verso 5, então, até o verso 9, nós temos mais um trecho que fala: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele,
porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então Deus reina sobre tudo, louvamos a Deus por quê? Porque Ele reina. É interessante porque quando vem aquela multidão do verso 6, representa muito bem a igreja. A maneira como está, porque manifesta que as bodas do Cordeiro chegaram. E ali então nós vemos como a igreja então está preparada para essa aparição gloriosa do Senhor, desse casamento maravilhoso. O noivo já está pronto e ele prepara a noiva. Como obras de justiça, que Efésios capítulo 2, verso 10, fala que essas obras Deus preparou antecipadamente para nós. Então são obras que o próprio Deus preparou para nós como preparo para a chegada do noivo e como nós devemos estar preparados. Então, somos chamados a participar. Bem-aventurado aquele que participa, porque aquele que participa é o convidado. Hernando Dias Lopes comenta sobre a cerimônia do casamento o seguinte: o costume matrimonial dos hebreus, noivado, era algo mais profundo do que um compromisso. A obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união. Desde esse dia, o noivo e a noiva estão legalmente casados. Lembre de José, que mesmo não tendo coabitado com a Maria, queria se divorciar dela quando soube que ela estava grávida. O intervalo. Durante o intervalo, o esposo paga ao pai da noiva a dote e a procissão para a casa da noiva. Ao final do intervalo, o noivo sai em procissão para a casa da noiva. A noiva se prepara e se atavia. O noivo, em seu melhor traje, é acompanhado de seus amigos que cantam e levam tochas e seguem em direção à casa da noiva. O noivo recebe a noiva e a leva em procissão para o seu novo lar. E finalmente as bodas. As bodas incluem a festa das bodas que duravam de 7 a 14 dias. Agora a igreja está desposada com Cristo, a noiva. Ele já pagou o dote por ela. Ele comprou a sua esposa com o seu sangue. O intervalo é o período que a noiva tem para se preparar. Hoje, tempo de agora. Ao final desse tempo, o noivo vem acompanhado dos anjos para receber a sua noiva. A igreja agora começa as bodas. Por isso o verso 7, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas, cuja esposa a si mesma já se ataviou. As bodas continuam não por uma semana, mas por toda a eternidade. O dia glorioso será aquele. Com isso, Hernando Dias Lopes conclui. Deus é digno de louvor. Ele salva, reina e prepara a sua noiva. Pense nas implicações disso. O Senhor Deus é quem nos salva da ira vindoura. Ele reina sobre todos e qualquer circunstância e nos santifica para nos encontrar com Ele. Para a igreja perseguida, pense nas implicações para eles. Deus nos salva da ira dele e nos livrará do juízo que virá sobre os seus perseguidores. Deus reina sobre os perseguidores, então este sofrimento, o sofrimento que eles estavam atravessando, os primeiros leitores, não seria eterno, nem seria acima do que eles poderiam suportar. Deus nos santifica e nos prepara no fogo do sofrimento para nos apresentar puros e santos para o seu Filho. Para nós, por outro lado, podemos pensar que Deus, os mesmos parâmetros, Deus nos salva da sua ira e nos livrará do juízo que virá sobre o mundo ímpio. Deus reina sobre as circunstâncias duras e difíceis, até as ameaças que se levantam sobre a igreja. Deus nos santifica para que possamos viver para Ele e nos prepara para os dias duros que virão, de tal maneira que sejamos purificados pelo fogo. E ali, então, no meio de tudo isso, no verso 10, vai mostrar uma coisa meio bizarra, não é? Que fala o seguinte: então lancei-me a seus pés ao anjo para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João viu e ouviu tudo aquilo. Tantas declarações, tantas maravilhas, ficou maravilhado, adorou o anjo. Cuidado.
Nós podemos cair nesse risco, não é? Ficarmos tão maravilhados com aquilo que nós vemos, que nos esquecemos de louvar o próprio Deus e louvamos o mensageiro do Senhor. O povo de Israel no bezerro de ouro foi mais ou menos essa mesma coisa. Eles queriam adorar a Deus, mas criaram um ídolo. Então, muito cuidado. A advertência fica para nós. Nós nunca devemos adorar outro ser ou criatura do que o Senhor. Somente a Ele prestaremos culto. Então, agora, a partir do verso 11, nós vemos então a parousia, a aparição do Senhor. O Redentor, o Rei, o Senhor, o Noivo. Então veja a partir do verso 11, a descrição de Jesus até o verso 16. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O manto sobre a coxa traz escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito parecida a descrição de Jesus com o capítulo 1 de Apocalipse. O Senhor vem com o poder da sua majestade, cavalo branco, justiça, santidade, reino, poder, fiel e verdadeiro, porque não há injustiça nele. Olhos como chama de fogo, porque o olho perscrutador que consegue enxergar até as profundezas dos nossos corações. As coroas, as diademas, porque ele é o Rei da Glória. O nome nos lembra dessa pedrinha branca que também ninguém conhece, mas nos lembra que Deus é inescrutável, infinito, insondável. O manto salpicado de sangue, o próprio texto no verso 15 fala porque ele pisou o lagar da ira de Deus, sinal de juízo, de vitória. Ele é o Verbo de Deus, clara alusão ao capítulo 1 do Evangelho de João, o próprio autor, a sua divindade. O exército, igreja, anjos, os anjos que vêm com o Senhor, como fala Jesus no seu discurso profético de Mateus 24, 25, e textos paralelos, e também vêm como a igreja para vir e reinar. Ele vem nas nuvens e todo olho verá. Também Apocalipse, o próprio Jesus falou disso. E todos vestidos com a justiça de Jesus, roupas brancas, puras, resplandecentes, e a espada que sai da boca de Jesus, sua palavra, que é verdadeira e julga as nações. O próprio Jesus falou disso em João capítulo 12. No verso 48 fala que me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Essa é a espada que sai da boca do Senhor. E ali então, verso 17 e 18, um texto bem estranho por um lado, mas por outro lado bem contrastante. Fala assim, vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, juntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Se você ler Ezequiel, capítulo 39, versos 17 ao 20, essa mesma descrição você vai ver o chamado de Deus para a batalha de Gog e Magog. Então o convite, ele se refere ao quê? A vitória final dos inimigos do Senhor. Todos serão derrotados. E Deus então aparece poderoso. Mas também um grande contraste de que das bodas do Cordeiro, da comida do Cordeiro, nós comeremos e beberemos com o Senhor. O próprio Jesus falou disso também na ceia. Nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falou, eu vou lhes preparar um reino para que comam e bebam comigo. E aqui, neste caso, o convite às aves dos céus é o banquete do Senhor com relação aos seus próprios inimigos. Parece cruel, mas também temos que lembrar que o mundo tem perseguido a igreja e é o dia da vingança do Senhor, onde seus inimigos perecerão. E ali então a narrativa da batalha, veja o quão sucinta ali é. Só 3 versos, a própria batalha. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos, reunidos para atacar um cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que realizou diante dela os sinais com que enganou
os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. O texto é bem enxuto, mas é bem claro. Mostra quem é o vencedor: Jesus. E a besta e o falso profeta presos. 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo fala que o iníquo o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. João fala que são jogados vivos. Paulo fala que eles serão destruídos. O significado é o mesmo. Não existirão mais na terra dos viventes. A ira de Deus então se consuma. A conclusão então do capítulo 19 é justamente que o dia do final se aproxima, mas veja o contraste. Para o ímpio, o dia da angústia, destruição e morte. Para a igreja, um dia da alegria, regozijo, é o dia em que nós contemplaremos o Senhor face a face. E não somente isso, voltaremos para a manifestação do seu reino glorioso. Como bom pós-tribulacionista, como um bom milenista, para mim, o capítulo 19 mostra justamente a vinda do Senhor. É o momento que ele chama a igreja, como fala 1 Tessalonicenses, para nos juntar ao Senhor nos ares. É a parousia. A igreja sobe, se encontra com o Senhor e imediatamente desce a lutar. É o encontro das autoridades com o rei para visitar o território. Também vemos dois banquetes. O banquete das bodas do Cordeiro e o banquete da batalha final, que não tem nada a ver com prazer e alegria para os ímpios, porque eles serão a comida e a refeição. Nós temos dois senhores, o Rei dos Reis e o Anticristo. Nós temos dois resultados, a vitória de Cristo e a igreja, a derrota do Anticristo. Se estamos certos da salvação recebida, este texto para nós é maravilhoso. E nos dá grande alegria e esperança. Esperança no meio do sofrimento, esperança no meio da dor, esperança no meio das tribulações deste mundo. Agora, se o nosso coração não está em Jesus, este texto deve trazer em nós temor, angústia e até pode trazer a ideia de manipulação, mas não tem nada a ver com isso. É a realidade. A realidade da pessoa que perece sem Jesus é a realidade do inferno e a condenação final. O chamado de Deus é justamente que ainda há possibilidade de estarmos no lugar certo. Então é chamado ao arrependimento, buscar a Deus em plena certeza de fé, buscar a Cristo em arrependimento e fé e clamar pelo perdão dos pecados. Catologia em tempo de crise conclui por aqui. Próxima semana é o milênio. Está preparado para essa conversa do capítulo 20? Aguarde na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em tempos de crise.